Bom, vamos começar nosso estudo do NEP. Eu vou ler uma página do Vida Feliz. Lívia, depois você faz a prece inicial, pode ser? Vou ler a página 59. Ouve com atenção e cuidado. Não te apresses em cortar o assunto, como se já tivesses entendido. Há pessoas que têm dificuldades de expressão e tornam-se difíceis de ser compreendidas. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialogar um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o aprendas. Quem ouve bem, penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte pouco exercida. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos, agradecer por estarmos aqui presentes em mais uma quarta-feira de estudo do nosso NEP e que possamos nos concentrar, possamos estar abertos para esse conhecimento, que possamos ter essa troca de informações e que os bons amigos que estão envolvidos nesse projeto conosco possam nos inspirar e nos ensinar cada vez mais, que possamos que possamos receber esse conhecimento da melhor forma, agradecer por cada um que está aqui e pedir por aqueles que não puderam participar hoje, que possamos sempre nos lembrar do nosso compromisso, sempre lembrar de estarmos aqui presentes, estarmos aqui em sintonia, em estudo e em amor acima de tudo. Assim seja. Vamos começar. Lívia, tu podia, já que tu já está aí, né, com a mão na massa, ler o livro. Bom, então, a gente entrou no capítulo 6 de Mateus, né? E hoje seria as palavras do versículo 1 a 18. O título é 3 obras de justiça e a oração do Pai Nosso. Acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém? Eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. E quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo, que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Orai, portanto, assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois, se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, o vosso Pai também não perdoará as vossas transgressões. Então, quando jejuardes, não vos torneis sombrios, como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos a fim de se mostrarem jejuando aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, ao jejuares,
unge tua cabeça e lava teu rosto, para que não te mostres jejuando aos homens, mas ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê no oculto te recompensará. Bom, já pode começar com as palavras? Já, né? Pode. Aí você fez alguma palavra dessa do 6, no caso do Então, versículo 1? do primeiro foi o praticar, né? Aqui na própria do Haroldo, ele coloca a expressão praticar justiça, né? Ele colocou a expressão inteira, né? Diz respeito, entre outras coisas, às obras de caridade, devoção, o dever religioso. É o que está no contexto. Aí eu dei mais uma pesquisadinha e praticar, a gente pode também usar como exercitar, trabalhar no bem. Então, acho que exprime, nessa ideia desse versículo, esse praticar vossa justiça, exprime isso, né? Fazer o bem, né? Trabalhar no bem, fazer o bem. Aí foi esse que eu coloquei no primeiro versículo, eu destaquei essa. Alguém destacou mais alguma? Do primeiro versículo, eu destaquei recompensa. Algo que se recebe por algum bem ou mal que se praticou. Então, pode ser tanto bem quanto mal, né? Quando você recebe a recompensa. Alguém mais fez do primeiro versículo alguma palavra? Eu fiz o praticar também. Eu fiz a mesma coisa, praticar. Realizar uma atividade de maneira regular, praticar. Fátima quer falar? Não? Renata? Eu coloquei acalentar. Eu botei acalentar, fiz o praticar. Acalentar, alertar ou prevenir contra a ocorrência de um mal, um inconveniente. E aí naquela parte que ele fala de não praticar vossa justiça, que ele diz que a gente tem que, como a Lívia falou, né, fazer o bem, mas não querendo se promover. Exercitar a justiça, não fazendo das nossas boas ações trampolim para a nossa promoção humana. Show. Alguém mais quer falar do primeiro versículo? Não? Vamos então para o segundo. Aí no segundo, o próprio Haroldo colocou tanto o número 2, né, quanto o número 3. E também tem o número 4. Quem quer ler? Renata tá com o livro aí? Uhum. Portanto, quando deres dádiva, não prometeis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém, eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Então, aí você leu 10. Que tá lá atrás. O pequenininho. Sua voz picotou, o que falou? Não, para ler o que o Haroldo já colocou de significado. Tá, perdão. 2. Deres dádivas, praticar atos de beneficência, misericórdia. Dádiva, piedade, compaixão, misericórdia, dádiva, oferta de caridade, esmola, significados típicos do Novo Testamento. E vielas. Viela rua estreita, caminho apertado, travessa. Meu óculos tá beleza. E amém. Transliteração do vocábulo hebraico. Trata-se de um adjetivo verbal, ser firme, ser confiável.
O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática, partícula adverbial, para expressar asserção, concordância, confirmação. Realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja. Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta sem tradução. E aí, nesse versículo 2, você fez alguma palavra? Peraí. Deixa eu ver aqui. Trombeteis, do verbo trombetear, o mesmo que alardear, propagar. Vielas, o mesmo que caminho, que eu já tinha colocado, né? Estradas, vias, atalhos, trilhas. Só. Beleza. Eu vou falar desse 2, eu fiz hipócritas. Eu também Obrigada, coloquei aqui. Renata. Tá barulho. Desliguei. E um hipócrita é uma pessoa que finge e exibe uma religião sem servir a Deus de coração. Mateus 23, que é mais lá na frente, a gente ainda não estudou, não. Fala do povo que limpava o exterior da casa, mas deixava o interior sujo. Eles eram como sepulcros caiados, que pareciam belos e adornados, mas por dentro estavam cheios de ossos de mortos e imundície. Jesus diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Há muitos religiosos hipócritas, homens que tentam impressionar os outros com uma fina camada externa de santidade. Mas se o interior for visto, ali há pensamentos impuros e motivos impróprios. A religião hipócrita não alcança favor diante de Deus. Eu lembrei do livro Nosso Lar, do pai de André Luiz. Tem uma parte que André Luiz está conversando com a mãe, né, lá no plano espiritual, a mãe vai visitá-lo, ele já está em nosso lar. E aí ele pergunta sobre o pai dele. E o pai dele, quando estava no plano terrestre, né, quando estava encarnado, ele parecia ser um homem bom, um homem que ia à igreja, um homem que respeitava a família, só a máscara, só por fora. Porque ele estava no umbral lá com as duas entidades que acompanharam ele, né? Quando ele estava encarnado, eram amantes dele, e quando ele desencarnou, eles ficaram ainda lá. E aí a mãe vai e explica para o André Luiz que ele tinha só a aparência, né? Que por dentro não era nada daquilo que ele se mostrava para a sociedade, né? Ele era um hipócrita. Alguém mais fez alguma coisa do versículo 2? O deres dádiva, né? Tá logo, né? Eu coloquei a doação espontânea, né? Aqui, portanto, quando deres dádiva, aí eu coloquei doação espontânea. E esse amém, ele exprime tudo aquilo, né, que a Haroldo falou, de confiança e tal, e confiança de que você está no caminho do bem, entendeu? De que você está fazendo certo. Esse amém, ele exprime isso, nesse sentido desse texto. Porque ao longo do texto e ao longo de outros, a gente sempre esbarra, né, com amém, né? Jesus sempre fala, amém, vos digo, pereré, pereré, aí fala... Então, em cada um, mais ou menos, muda um pouquinho o significado, né? No caso aqui, amém, você assim, você está no caminho certo. Em outros, exprime um significado um pouco mais diferente. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, vocês entendem? Sabe? Muda um pouquinho o sentido, né?
eu fiz trombetês também. Eu pesquisei a palavra, aí lá na Bíblia está como shofar, escreve S-H-O-P-H-A-R. Palavra hebraica traduzida como trombeta. Aparece na Bíblia como sendo utilizada nas convocações do povo em ocasiões militares e religiosas. O shofar na Bíblia é um instrumento de sopro feito com um chifre longo de carneiro, com uma das extremidades viradas para cima. Eu achei essa curiosidade legal para trazer para o texto, para a gente imaginar como era essa trombeta na época de Jesus. Né? Porque quando traduziram, eu vi que a tradução fica usada também como trombeta. A trombeta também existia, mas ela era de prata, tinha um outro nome lá para os judeus, mas aqui Jesus se refere a essa mesmo, né? Que era mais utilizada naqueles lugares por onde ele andava. Né? E o amém também me chamou a atenção, porque eu não sabia desse significado, e quando eu li o do Haroldo, eu entendi por que às vezes nos cultos evangélicos eles falam amém, aí as pessoas amém, amém, amém. Aí eu falei, agora eu entendi, porque eu ficava sem entender por que as pessoas respondiam aquilo, porque eles tinham esse conhecimento e eu não. Achei bem legal. Mais alguma coisa do versículo 2? Não? Milena, quando tu quiser falar, tu levanta a mão aí. Érica também. Bom, no 3, fala. Não, eu ia ler o próximo. Posso? Pode. Tá, então, tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Aí tá aqui, né, dádiva, que é o que a Lívia já tinha lido, que é piedade, compaixão, misericórdia, dádiva, oferta de caridade, esmola. E esquerda, aí colocou abreviação de mão esquerda. E aí, nesse capítulo, eu também nesse versículo, eu também tinha visto dádiva, que é o que a Lívia também já falou, né? Que não entra só nessa questão de esmola ou piedade, algo do tipo, que pode ser algo que é uma oferta que se faz espontaneamente, algo que a gente dá espontaneamente a outra pessoa. E de esquerda, eu fui pesquisar, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um estudo que a Priscila falou que era bem frequente aqui, Priscila não, a Jussara, falou que era bem frequente aqui vocês falarem sobre os lados neurológicos, né? Que um lado do cérebro comanda o outro, e aí eu não sabia responder, não lembrava, que eu já tinha estudado isso, mas não lembrava. Aí fui pesquisar que o hemisfério esquerdo, né, ele é responsável pelo nosso raciocínio, pela nossa escrita, pela linguagem, né? A gente se expressa através da linguagem pelo hemisfério esquerdo. E a gente se expressa nossas emoções pelo direito. E aí achei legal, porque, tipo, se a gente for a fundo nisso, como eu interpreto, né? Pra gente não saber racionalmente, não ficar interpretando racionalmente o que a gente está fazendo, né? Tipo assim, eu vou fazer isso para ir pro céu. Não, pra gente fazer pela emoção mesmo, por querer estar fazendo aquilo, estar sentindo aquilo e fazer, e não fazer por, enfim, né? Querendo algo no futuro. Foi isso. Alguém mais quer falar sobre esse versículo? Então, eu não sei se alguém assistiu aquele videozinho que eu coloquei do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ajudar muito para a gente no como, no onde, no quando. Mas teve uma partezinha ali que eu achei legal falar hoje, que é quando um dos rapazes que estão lá estudando, ele comenta que a mão direita e a mão esquerda, elas se completam, né? E elas são íntimas. Mas mesmo assim, né? Jesus tenta mostrar que nem elas devem saber o que a outra está fazendo. Então, assim, era uma maneira muito simples e direta das pessoas entenderem que o que a gente faz, como a Milena falou, é assim, vem de dentro, né? A gente
tem vontade de ajudar, vai lá e ajuda, né? Pratica a justiça, a caridade, e sem alarde, né? Sem mostrar para o mundo o que a gente está fazendo. É só isso mesmo. Então, pegando aí a direção do pensamento da Milena com da Fátima, é muito interessante ler esse versículo aqui, o 4, porque esse capítulo 6 é um capítulo que, para mim, que eu estou lendo pela Bíblia, né? Eu estou aqui no Novo Testamento, da Igreja Protestante. E o capítulo 6 está, para mim, como esmolas, oração e jejum. E me chama muita atenção esse capítulo, porque tem a esmola e o jejum e a oração recheando isso tudo. Eu tive aqui nas minhas reflexões as esmolas, como vocês leram no 1, 2 e 3, para mim está assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Eu estou falando tudo isso porque tudo tem sentido quando a gente vai ler determinados livros. E é muito interessante ver o comportamento dos nossos irmãos, e aí a gente abre para outras denominações, por conta dessa interpretação mesmo, né? Porque, assim, pensar que as esmolas, né, para fora, eu estou fazendo uma ideia de uma balança, tá, pessoal? A esmola e o jejum tem que estar equilibrado pela oração, pela nossa conexão com o alto. E a esmola é para fora, e o jejum é para dentro, sendo que muitas das vezes se confunde isso por conta também das interpretações dos livros. Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 4 diz assim para mim: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em segredo te recompensará publicamente. E eu estou falando isso porque eu me deparo com as realidades que eu convivo, da minha família, inclusive, que a ideia de doar, fazer uma doação, não vou falar esmola, mas mais ou menos assim, doar alguma coisa, é natural fazer esse movimento, porque a recompensa vem no campo material. E isso me confundia, porque isso batia muito com a minha intimidade, por não compreender essa dinâmica, porque eu sou muito introspectiva, porque eu sou muito intuitiva, tem a questão também desse trabalho mediúnico, de estudo dentro da casa espírita, né? Nós estudamos doutrina espírita. Então, o nosso campo de visão ele amplia. Mas quando a gente pega esse versículo, quando a gente pega um livro e determinados segmentos religiosos estudam, e a gente vê aqui na Intra, pelo menos esse aqui, que é muito ler, um da Igreja Católica, te recompensará publicamente o meu irmãozinho que está lá, que fez a doação, a menina que fez a doação do vestido de noiva para um determinado evento, vamos dizer assim, estou trazendo uma referência muito, muito pessoal. Ela estava fazendo aquilo que a lei está mandando, sabe? É muito legal a gente ver, porque o coração serena, tranquiliza, porque não tem mais aqueles embates, não tem mais aquela ideia, porque tem tudo ligado ao orgulho, né? Não tem mais aquela ideia que eu tenho a verdade, a minha verdade é a que rege, e nós sabemos que não, né? Então, eu queria trazer essa informação para vocês, para completar, para seguir aí no trabalho, no estudo. Gente, trazendo para os dias atuais, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Porque no texto, se a gente for ler de forma literal, a gente não pode divulgar o que a gente está fazendo, né? Que a mão direita não pode saber o que a mão esquerda está dando, se a gente for fazer uma caridade que a gente não pode falar. Só que eu acho assim, Suzana, né? Eu não vou dar uma esmola e tirar uma foto, uma selfie, dando a esmola e publicar nas minhas redes sociais. Não é por aí. A gente até falou isso no Evangelho. Mas você tem que, de alguma forma, divulgar para outras pessoas poderem também ajudar, se as pessoas quiserem ajudar. Entendeu? Para poder... A televisão tem só desgraça, só notícia ruim.
Se você vê uma notícia de alguém que fez uma caridade, não é agradável de ver, melhor do que uma desgraça, do que uma violência? Você não pode receber uma inspiração você vendo isso? Eu acho que a gente não pode também levar tudo ao pé da letra, né? Não, que a mão direita não pode ver o que a mão esquerda está dando, você tem que fazer tudo em segredo, dentro do seu quarto. A gente não pode levar isso ao pé da... Assim, meu ver, né, Suzana? A Márcia levantou o dedo, acho que um monte de gente levantou o dedo. Ai, meu Deus do céu, não sei quem vai falar agora. Quero. Mas aí é o que a gente estuda também. Tudo vai da nossa intenção, do nosso pensamento. Se eu estou divulgando, por exemplo, eu participo de Instagrams que são só para doação de alimento e tal, mas eles fazem aquela divulgação para se espalhar, né? Para ter mais seguidores e essas pessoas poderem doar e tal, e ter essa visibilidade. Então, se a gente utiliza dessas ferramentas para esse bem, não, eu estou divulgando porque eu quero a ajuda das outras pessoas, quanto mais melhor, né? Para ajudar essas pessoas no material, né? Porque a pessoa, é o que a gente sempre fala aqui, antes de qualquer palavra, né? Antes da gente chegar com a palavra, ela precisa daquele alimento, ela precisa primeiro suprir o físico, né? Que está carente, para depois ela poder te ouvir, depois ela poder... Então, é aquilo que vai do nosso coração. Se eu estou criando, isso é um exemplo, uma rede social, porque eu quero me mostrar, olha como eu sou caridosa. Aí isso já está na sua má intenção. Agora, se você está fazendo por livre e espontânea vontade de não, eu quero divulgar, eu quero ter mais colaboradores, entendeu? Mais pessoas ajudando e tal. Poxa, para a gente unir forças. Aí é aquele negócio igual do que a gente fez essa semana no Evangelho, do adultério, né? O pensamento vale até mais do que o próprio ato em si. Então, o meu pensamento nesse sentido, com certeza, vale mais do que o meu ato. Jesus, aqui, naquela época, ele precisava, vamos assim dizer, em algumas coisas, ser meio que direto, meio que curto e grosso, sabe? Porque se ele ainda fosse falar, não, é o que vai do seu coração, tal, o pessoal poderia não entender, sabe? Ou, você entende? Então, ele precisava ser extremista. Olha, não pode fazer isso e tal, para eles já terem aquele pé no freio, entendeu? Então, é muito, hoje em dia, trazendo para hoje em dia, é muito da nossa intenção. O que passa no nosso coração quando a gente está querendo fazer aquela doação, quando a gente está querendo divulgar uma doação? É porque eu quero me exibir? Olha como eu sou uma pessoa boa. Ou é porque eu realmente estou precisando de ajuda, quero que outras pessoas me auxiliem para a gente poder unir forças e alcançar mais pessoas ainda que estão precisando. Então, acho que vai muito da intenção do nosso coração. A intenção é tudo, gente, é tudo. Posso pegar aqui o gancho da Lívia? A Márcia baixou o dedo. Márcia, vou entrar aqui só um minutinho, tá? Então, quando ela fala da intenção e entender, né, a gente entender o motivo, porém, muitas das vezes nós não conseguimos e não sabemos receber o que chega para nós. Eu estou falando isso até mesmo em termos de espíritas, porque nós trabalhamos, nós estudamos, mas muitas das vezes nós não sabemos caminhar quando a gente está numa coordenação de um trabalho, ou quando nós estamos em evidência em algum trabalho, porque é natural do processo. Se você tem uma prática, uma ação de um trabalho, que está dando bons frutos, é natural que isso aconteça. Também, se não estiver dando bons frutos, também é natural que aconteça. Por isso e faz parte do processo. O problema é que a gente muitas das vezes não sabe, porque a gente está tão ainda... São os primeiros passos, né, desse despertar de consciência espiritual, desse alargamento, dessa intimidade com Cristo. Né? A gente está caminhando para essa intimidade, então a gente ainda se perturba com o externo. Aí eu vou falar até no que eu estou lendo aqui, com as esmolas, das coisas que vêm de fora para dentro. A gente tem que sedimentar
através da reforma íntima, no nosso caso, né? O que nós temos por dentro, né? É lapidar e sedimentar, botar para fora essa joia rara. Isso. Então, gente, boa noite. Eu estava pensando aqui em tudo que vocês estão falando, e é interessante isso, porque eu acredito que isso passe na cabeça de qualquer pessoa, de qualquer religião que esteja comprometida, né, com o bem, com o trabalho do bem, com a reforma íntima, dessa coisa da caridade e da divulgação. Eu acho que quando Jesus veio, né, na época que ele veio, como até a Suzana estava falando sobre a hipocrisia, né? Era para combater a hipocrisia das pessoas. Por quê? Porque senão os grandes líderes religiosos, como Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, que sempre praticaram a lei do amor, da caridade, como é que eles iam expandir isso tudo sem divulgar, sem mostrar? Não de uma forma que eles queiram ser maiores ou melhores, não é isso. Porque eu vejo dessa maneira, eu acho que quando Jesus veio trazer essa coisa da mão direita, não saber o que é que a esquerda não sabe da direita, eu sempre me confundo qual é que sabe o quê, só sei que nenhuma tem que saber o que a outra está dando. Eu acho que é no sentido assim, por exemplo, do dia a dia. Eu ajudo uma vizinha que está com uma dificuldade, mas chego e falo para todo mundo. Ah, eu ajudo a fulana. Então, eu acho que isso não é legal. Entendeu? Ou um parente que está em dificuldade, ou você paga um curso para alguém. Ah, eu paguei o tratamento do dente do fulano. Entendeu? Se você tem condições e pagou, a tua mão direita ou a tua mão esquerda não tem que saber nem os outros. Isso eu penso. Agora, quando se fala em obra de caridade, a gente precisa movimentar pessoas, né? E também, vamos dizer assim, divulgar o bem. Eu tenho uma outra visão, entendeu? Por quê? Porque o bem, ele é muito tímido. Você vê como é que o mal, ele não tem vergonha, ele chega, ele faz, ele entra, você fala, meu Deus, fulano fez isso, né? A gente vê as coisas aí nos noticiários de televisão, que o mal, ele não tem pudor, ele não tem vergonha. E o bem, ele fica com medo, ele fica medindo, ele fica preocupado no que os outros vão pensar, qual é o julgamento que vai fazer, e muita gente deixa de fazer o bem por medo do julgamento, ou por medo, poxa, eu não sou tão perfeito, por que eu vou subir num púlpito para dar uma palestra espírita? Se eu cometo os erros que eu estou falando na palestra, né? Se eu estou ali, é porque Deus usa o homem e educa o homem através do próprio homem, entendeu? Eu acho que o que vale é o que está dentro do coração. A nossa dívida e a nossa conta vai ser sempre conosco e com o Pai. Então, qual é a tua intenção? O que está passando dentro de você? Né? Faz aquele processo do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento. Então, acho que isso que vale. É lógico que a gente tem que ter um cuidado na hora de divulgar, na hora de realizar. Mas a gente não paga a luz, nem monta uma cesta básica com água fluidificada. Entendeu? A gente precisa arrecadar, a gente precisa de mãos para poder fazer um panelão de arroz, o outro faz um panelão de feijão. A gente precisa de mobilizar pessoas, a gente precisa dar força. Às vezes um não está tão bem naquele dia para o trabalho, mas o outro já, não, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos lá, vai dar tudo certo e tal. Isso a gente precisa também, entendeu? E o mundo também precisa de ver essa mobilização. E muitas pessoas também, às vezes, querem trabalhar no bem, querem fazer alguma coisa no bem e não sabem como começar. E, às vezes, vendo um trabalho de alguém, né?
ou de um grupo, ou de uma casa espírita, ou de uma igreja católica, evangélica, enfim. A pessoa vai lá, não gostei, eles fazem trabalho, eu vou lá saber como é que eu posso ajudar. Ou não tenho nada financeiramente, não vou ver o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, né? Sei lá, lavar uma panela, né? Porque tudo envolve a caridade, tudo envolve o amor ao próximo, a doação, né? Então, hoje eu já não tenho dúvida, essa dúvida assim que um dia me atormentou, né? De eu pensar assim, o que os outros vão pensar? Não importa o que está aqui dentro do meu coração. Importa é o que Jesus, se ele sondar meu coração, eu vou estar limpa, porque eu sei que eu estou fazendo por amor, entendeu? Porque eu já consegui, né, resolver várias questões dentro do meu coração. Então, não passa nem pela cabeça isso mais. Então, essa coisa também, né, da gente trabalhar no bem e estudar e colocar em prática. E na época que Jesus veio, era porque isso era uma prática comum. Os hipócritas iam lá para as sinagogas, falava, pregava, e não era capaz de ajudar o outro, né? Ou então, quando ajudava, alardeava para todo mundo que estava ajudando, humilhava as pessoas. Então, ele queria educar, né? Educar aquela situação. A gente já teve estudos passados que Jesus veio para quê? Para mudar as leis de Moisés? Não. Ele veio completar, né? Ele veio trazer o amor, o entendimento, retirar toda aquela o que as pessoas interpretaram de modo errado. Então ele veio trazer uma visão maior do que era aquilo tudo, inclusive do nosso comportamento, né? Do nosso comportamento, que as pessoas achavam que aquilo ali era o comportamento ideal. Hoje a gente sabe que não pode ser assim, né? Então eu vou ajudar. A Érica chega para mim, aí fala assim: "Pô, Márcia, estou com uma dificuldade, preciso pagar uma conta, esse mês não fechou, não estou dormindo à noite, tu pode me ajudar?" Posso, claro. Quando você puder, aí eu vou chegar, aí grupo, beleza? Prestei dinheiro para a Érica. Pô, isso é horrível, não é verdade? Isso para mim é mão direita e mão esquerda, uma passando para lá e para cá. Isso para mim é ruim, entendeu? E esse exemplo eu acho que cabe em tudo. De ajuda no dia a dia, na alimentação, qualquer coisa. Agora, no trabalho, que você tem que alcançar muitas pessoas, a gente tem que divulgar, não tem jeito, entendeu? Se o Divaldo não for para as redes sociais, se não tiver uma mídia por trás pedindo ajuda, se ele não mostrar lá a mansão do caminho, o trabalho que é feito, para onde está indo o dinheiro que as pessoas doam, você acha que ele vai conseguir arrecadar alguma coisa? Claro que não, entendeu? O Chico, né? Quando Emmanuel falou que Chico tinha aquela obra toda para ele fazer, ele falou: "Mas Emmanuel, eu não tenho dinheiro nem para comprar o lápis para publicar os livros." Ele falou: "Quem falou que você vai precisar de dinheiro? Você vai precisar de amigos. Pode ir indo para a periferia, vai ter com as pessoas, vai conversar com as pessoas, você vai precisar de amigos, você não vai precisar de dinheiro." Então, a gente tem que ampliar nossa visão e também levar esse discernimento para as pessoas que questionam a gente, né? Que julgam, porque aí entra o julgamento. Ao invés da pessoa ajudar, ela pega e julga. Lá vai a outra se aparecer. A Madre Teresa de Calcutá. Já fui chamada de Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar que a conta da gente é com a gente e com o Pai, né? E saber que a gente está dando o nosso melhor. Não pode ser o melhor do melhor, mas é o melhor que a gente consegue dar no momento. É o melhor que a gente consegue dar no momento. E que a busca está sendo feita. E a perfeição, ela não vai vir nessa encarnação. A minha não vai vir. Embora eu já tenha alcançado bastante coisas, né? Ainda falta muitas. Então, eu não tenho essa pretensão de ser perfeita, porque eu não vou ser. Agora não. Um dia, quiçá,
né? Então, acho que essa mentalidade, a gente tem que ter o cuidado na hora da leitura e da interpretação para a época que foi feito, né? Qual o objetivo que Jesus tinha daquilo ali, para poder a gente também não deturpar isso e parar de trabalhar no bem, entendeu? Ficar com medo, ficar retido, tá? Falei muito, né? Tá bom, chega. Eu só queria colocar em pauta, se alguém quiser falar algo a respeito. Quando a gente recebe uma informação fraterna em relação ao nosso desempenho do trabalho, enfim, da dinâmica do grupo, eu estou falando de geral, tá? Dentro dos trabalhos espíritas. Como é que a gente reage? Como é que a gente recebe esse carinho do irmão, esse amparo, respeito, quando ele fala, poxa, Milena, Márcia, Suzana, porque são as três que estão aparecendo aqui na minha tela. Poxa, Suzana, poxa, que legal ver a Suzana no trabalho do Evangelho do Culto do Lar de todas as noites, porque é um empenho, é dedicação, é necessidade, não importa o que seja, mas é um compromisso, é um comprometimento que se tem. E eu tenho certeza que no momento que se faz lá a chamada, é algo muito maior em termos de receber e de estar ali envolvida naquela tarefa. Não é para ser ou para estar como, mas é muito maior que isso. Aí eu estou falando de tudo isso aí porque muitas das vezes a gente não recebe. Eu estou falando de mim também. A gente não recebe quando o irmão chega e fala isso, porque a gente se choca assim, né? A gente fica sem saber como é que se coloca aqui dentro. Mas é comigo assim, né? Não sei com vocês. Pessoas de repente, mais equilibradas que eu. Mas é o que a Márcia comentou também, né? Tudo isso. A gente tem que tomar propriedade da nossa ação, porque estamos a caminho, buscando essa perfeição em nós. Trabalhando arduamente, porque não é fácil estudar reforma íntima, é muito fácil, de repente, para a gente hoje, olhando as leituras e estudos que alguns companheiros de outros segmentos fazem, porque eles estão onde o coração está. Mas nós estamos num ambiente onde nosso coração está, e esse ambiente é profundo. É profundo. Então, eu só coloquei isso, porque se alguém quiser falar, vai ser bom também, tá? A respeito do que eu comentei aqui. Então, quem quer falar? Fala, Fátima. Quero parabenizar vocês, porque hoje está maravilhoso. Você e Lívia explicaram direitinho que o que importa é a intenção, e a Márcia deu um show de exemplo do que é essa intenção. Parabéns, meninas. Isso aí. A Madre Teresa de Calcutá, essa foi boa, Márcia. Meu Deus do céu. Fala, Lívia. Em relação ao que a Érica falou, qualquer elogio, tudo, né? A gente, como ser humano, né? Tem estudos disso, né? A gente fica sem graça, né? De receber, porque a gente acha sempre que a gente é menos, né? Então, quando alguém chega pra gente, tipo, nossa, Suzana, como você tá bonita hoje e tal, a gente já fica tipo, peraí, por que tá falando isso e tal? A gente já fica com aquele... Eu sou assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito de ser elogiada, entendeu? Eu fico sem graça pra caramba. Mas a gente tende a isso, né? Então, em relação ao trabalho, né, no espiritismo, ou qualquer outra doutrina, na religião, o trabalho no bem, né, de forma geral. Quando a gente recebe o elogio, a gente tem que receber com o coração grato e tomar cuidado com o orgulho e a vaidade, né? Porque já pensou se alguém chega, nossa, a Lívia é uma médium incrível, caraca, espiritualizada pra caramba, que isso e aquilo. Você vai se sentir como? Você vai se sentir o máximo, né? Pô, mas não se deixar levar, né? Até porque eu estou fazendo um estudo, eu faço sozinha mesmo, do livro dos médios, né? É o último que falta para eu ler, né? Fechar o Pentateuco. Aí eu estou, né, fazendo esse compromisso comigo mesma. E eles falam que os espíritos superiores
não vão ficar te elogiando, falando que você é o máximo, entendeu? Eles estão muito ocupados para vir aqui só para isso, entendeu? Tipo, não, vai vir aqui só para elogiar a Lívia, só para elogiar, né, a Suzana, a Márcia. Eles não vão fazer isso. Eles querem o nosso trabalho, entendeu? Então é difícil você ficar. Eles não vão ficar com aquela rasgação de seda toda para cima de você, para cima da gente. É muito difícil, entendeu? Então é continuar trabalhando no bem e cuidado para não cair na vaidade, né? Aí vai tudo que a gente vem falando aqui, que a Márcia ilustrou no exemplo dela, né? Ela tem feito esse trabalho, eu acompanho nas redes sociais, muito bonito. Todo esse o trabalho que cada um, tenho certeza, faz um pouquinho aqui, né? O pouquinho que dá, é como meu pai fala, o pouquinho é o nosso pocão, né? Então, nós temos que nos sentir gratos por conseguir fazer isso. Claro, tentar sempre fazer um pouco mais, né? Mas se não conseguir, também não tem problema. O que vale é o que a gente está falando aqui, a nossa intenção, né? O que a gente carrega no nosso coração, sempre com gratidão e não deixar o orgulho nem a vaidade alcançar a gente, né? Porque é fácil demais, né? Principalmente quando a gente é elogiada. Por isso que eu não gosto de ser elogiada, porque aí a gente já começa a cair no orgulho, na vaidade, não é legal. Então é isso. Eu posso ler o próximo versículo? É o 4, não é? Rapidinho também. Fala, Milena. Bem breve, Fala. Um minutinho. Pode falar. É que esse estudo, engraçado, porque eu estava pensando exatamente sobre isso esses dias, porque eu sempre fico pensando sobre isso, sobre não expor, sobre, enfim, às vezes, e eu gosto muito de Instagram, de publicar as fotos do que eu faço, eu amo foto desde criancinha, e aí eu tiro foto, mas aí, às vezes a foto ficou linda e eu fico, não posso postar, às vezes nem é fazendo nada demais, sabe, mas num local fazendo alguma coisa, e aí, enfim, e eu gosto muito sempre tive interesse pela população em situação de rua, né? E eu tô fazendo medicina, e aí eu fico pensando, no futuro quero trabalhar assim, e aí tem consultório de rua, são consultórios que atendem especificamente essa população. E aí, nessa quarentena, uma amiga minha ficou sabendo que eu gostava desse tema e tudo mais, e me chamou para participar de uma ação social que acontece todo fim de mês, lá no Rio, né? Lá no Largo da Carioca. E aí, essa ação são estudantes orientados por médicos, né, mesmo, mas assim, é mais estudante atendendo a população, vendo os problemas que eles têm, quem procura, né? Só que é uma ação imensa, tem doação de roupa, tem comida, tem tudo. A medicina está ali cumprindo uma função. Só que eu fui para essa ação não pelo lado da caridade, sabe, inicialmente. Eu fui pelo lado da medicina. Eu fui, caraca, que legal. Vou entrar em contato com uma área que eu gosto muito. Ai, que maneiro, tô muito animada. Aí fui. Aí tirei foto com a minha amiga lá, não com as pessoas em situação de rua. Não tirei foto com eles, mas tirei a foto com a minha amiga no local da ação. E postei no Instagram, né, no story. Mas assim, eu nem pensei que aquilo era um ato de caridade, era uma ação social. Não pensei por esse lado, por isso que eu postei na maior inocência. E aí muita gente veio falar comigo, caramba, que estuda comigo, né, da minha faculdade. Caramba, Milena, que legal, adorei. Como é que faz para participar? Aí eu é assim, assado, entra nesse grupo, vai. Gente, eu juro, nem pode jurar, né? Mas enfim, eu coloquei muito, tô dando a minha palavra aqui, que eu coloquei muita gente no grupo do WhatsApp, assim, papo de umas 15 pessoas. E aí, nas próximas ações, o povo tava indo e marcando comigo de onde me encontrar. Às vezes eu tava desanimada, nem queria ir, mas aí já tinha marcado compromisso, né? Podia deixar as pessoas na mão. Aí eu ia, e aí me arrependia de ter ficado desanimada. Enfim, no final das contas, se eu tivesse pensado que aquilo era um ato de caridade, que era uma ação social, eu não teria postado, com certeza eu não teria postado. Mas como eu não pensei, eu postei e atraí um monte de gente. E agora o pessoal que está muito mais engajado que eu, o pessoal está arrecadando roupa, o pessoal está participando do Instagram para mobilizar. E aí, tipo, veio a calhar isso que a Márcia falou, né? Que às vezes o bem é muito tímido. E quando não é tímido, a gente... Caraca, recolhe um monte de gente junto sem nem se dar conta. Enfim, foi engraçado, porque o estudo veio a calhar justamente nessa situação que eu passei esses dias. Que depoimento maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente depois que for publicado no YouTube, que várias pessoas vão ver.
E, assim, o que vale é a intenção. Deus é que sabe o que está no nosso coração. Deus é que sabe. E graças a Deus você postou. Tá ajudando, um monte de gente já tá nesse esquema aí. Então, aí foi o que a gente falou, foi a intenção da Milena. Ela não estava, tipo, ela ia fazer uma coisa diferente que ela queria muito fazer há muito tempo e foi lá, né, feliz, espontânea e tal. Então, aí é que a gente usa o emprego, né, do que passa no nosso coração, né? Ela foi lá sem pretensão nenhuma e acabou que, né, chamou tanta gente. A gente, né, aqui, esse estudo está ficando tipo um bate-papo, né? Não sei nem se está muito certo. Não sei. Vou falar também, rapidinho. A gente, há pouco tempo, né, menos de um mês, a gente adotou uma cachorrinha. E ela era de rua, né? E a gente já estava atrás há bastante tempo. Tal. Suzana também, né, adotou 2 gatinhos lindos, né? E quando eu adotei, muitas pessoas vieram me elogiar porque eu tinha adotado. E eu achei isso tão estranho que, numa das conversas com a minha mãe, eu falei, mãe, é tão estranho as pessoas me elogiando porque eu adotei. Sendo que, nossa, aí a minha mãe, não é estranho, Lívia, porque as pessoas, às vezes, só compram e tal, e às vezes não veem que também tem essa possibilidade, entendeu? Da adoção. Então, as pessoas, às vezes, não enxergam isso. Então, ver que você fez isso, acha que é uma coisa diferente, vamos assim dizer. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu não tinha muito conhecimento desse negócio todo. Eu entrei nesse mundo de adoção agora, esse ano. Mas eu não tinha tanto isso, né? Eu achava assim, tem cachorro na pet shop e tal, para comprar. Então, essas pequenas coisas, você vê como é que mexe com a gente, né? Como é que é diferente, né? E cada um trazendo aqui o seu exemplo e tal. Muito legal isso. Gostei, estou gostando de hoje. O Erivelto colocou no bate-papo. Muito legal esse depoimento da Milena, pois precisamos avaliar o quanto as nossas divulgações podem incentivar outras pessoas. Essa timidez do bem pode perder trabalhadores pelo caminho. Vamos ser menos tímidos. Como vocês estão falando, o que vale é a intenção do coração. Isso mesmo, muito bem, Erivelto. Então, agora, vamos para o versículo 4. Podemos? Sim? Então, o versículo 4 é assim. Para que a tua esmola fique em segredo e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Esmola, o que é dado por caridade a um necessitado. Alguém mais fez alguma palavra desse versículo? Então, vamos passar para o próximo. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas ruas largas, das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo, estão recebendo sua recompensa. Bom, se já está recebendo a recompensa, né, dos homens, então não vai receber a recompensa de Deus. Aqui, ruas largas, número 8. Ruas, estradas largas, praça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem o 9, que é amém, mas amém a gente já falou. Vídeo nota 5. Ruas aqui, né? Você falou, o Haroldo fala, né? Estradas largas, praça, mas rua também pode significar via pública, né? Então, né, algo público, ou seja, algo que as pessoas estão passando o dia todo, o tempo todo, e que eu posso, vamos assim dizer, né, me exibir, vamos assim dizer. Eu acho que aqui ele quis dizer nesse sentido, né? E o amém, aqui, eu acho que ele já, apesar de ser a mesma palavra, eu acho que aqui ele exprime uma ideia um pouquinho diferente. No amém ali de cima, né? Amém, eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Ele exprime mais assim, confiança de que você está no caminho certo, de que você está no bem.
E aqui é mais assim um amém no sentido de confirmação daquilo que você está fazendo. Dá para entender? É um pouco diferente pelo que eu estudei em relação à interpretação do texto, entendeu? Eles mudam um pouquinho, né? Ao longo do texto, esse amém ganha outros, né, significados um pouquinho diferentes um do outro. É só detalhe, mas fica um pouquinho diferente assim. Alguém mais quer falar alguma coisa desse versículo? Não? Lívia, lê o próximo, por favor. O 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Aqui eu sublinhei, né, em relação a quarto, né, quarto interno, e o Haroldo fala que é interior da casa, oculto, aposento íntimo, despensa, celeiro. Mas aqui, quarto, né, para mim, significa o nosso íntimo, né, o nosso interior, né? Quando a gente orar, é para nos voltarmos para dentro de nós mesmos, né? Porque o que é a oração? Eu não preciso ficar gritando a oração, né? Pai nosso que está no céu, para todo mundo ouvir que eu estou orando. Não tem necessidade disso, né? No momento da minha oração, né? Eu tenho que me centrar, né? É uma meditação, né? Cadê Jussara? É uma meditação, né? Praticamente, né? É aquele momento que a gente volta para o nosso interior, né? A gente se autoanalisa e tal, vê o que a gente pode agradecer, ver o que a gente tem que pedir, né? Porque também podemos pedir, não tem erro nenhum nisso, né? Claro. E é engraçado porque eu vejo muito os nossos amigos por exemplo, da religião, né, evangélica, eles usam um pouco no sentido mais literário, eles realmente, né, se fecham mais no quarto e tal, e o que também é muito válido, né, porque naquele momento, né, de oração, é bom, né, eu, por exemplo, gosto, né, de orar, né, mais sozinha, tal, mais quietinha no meu canto, né, não gosto de muito barulho, muito movimento, então, a gente pode usar das duas formas, né, como o sentido físico mesmo do lugar, que foi o que o Haroldo fez, né? Que ele botou, né? Despensa, celeiro, interior da casa, né? Ou como esse sentido mais figurado, que é o interior de nós mesmos, né? Quando a gente se fecha e vê o que a gente, né? Nossos anseios, né? Nossos agradecimentos. Enfim, acho que foi esse no 6 que eu encontrei. Alguém mais quer falar do versículo 6? Vamos, então, passar para o 7. 7. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que, como palavreado excessivo, serão atendidos. Aí o Haroldo coloca useis, deixa eu ver aqui, tagarelar, paurar, repetir palavras ou sons de forma rápida e inarticulada. E o 12, que é palavreado. Abundância de palavras, tagarelice, loquacidade. Eu coloquei a palavra gentil, nome que designava todas as nações afora a nação. Afora a nação judaica. Os judeus eram o povo escolhido por Deus. Tinha uma religião sublime, cuja verdade contrastava com as falsidades das religiões dos gentios. Leis sábias que impediam a corrupção dos costumes e a alteração das práticas religiosas, em contato com o paganismo. Tudo isto levou o povo judeu a desprezar injustamente os gentios. A escolha tinha um fim, que era servir a luz para os gentios. Alguém mais quer falar alguma coisa do versículo 7? Então, tem até uma parte no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que ele fala, né, para a gente não ficar floreando, né? Ele usa dessa palavra, né? Não ficar floreando a oração, né? A gente tem que ser objetivo.
Então, acho que quando ele que fala não useis, né, de vãs repetições, eu botei falar algo desnecessário ou de pouca importância. E o palavreado é algo sem contexto, sem significado, né? Não adianta a gente ficar naquela oração que dá volta, dá volta, dá volta, e você no final não falou nada, não, entendeu? Só ficou falando aquelas palavras difíceis, né? Que às vezes a gente, né, gosta de falar, acha que vai fazer alguma diferença, mas não faz muita diferença não, né? A gente, agora eu não lembro, né? Mas tem uma parte no Evangelho que a gente volta e meia a gente esbarra, né, Su, no Evangelho, no texto, né? Para não ficar floreando, né? A sua oração. Tem que ser a mais simples e aí voltamos a falar, mais simples é que vai de acordo com a intenção, né, do nosso coração. Alguém mais quer falar do 7? Não. Fala o 8, por favor, Lívia. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de pedistes a Ele. Esse eu não coisei palavra nenhuma, não sublinhei palavra nenhuma, não. Eu coloquei assemelhar, ser ou tornar-se parecido com, comparar. Alguém mais quer falar alguma palavra do 8? Então, vamos para o 9. Quem quer ler o 9? Lívia também? A Lívia quer ler. Eu tenho certeza que ela quer. Orai, portanto, assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu também não vi nenhuma palavra. Gente, estou ruim. Não? Se alguém falou, vou continuar então. Bom, agora o 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. Posso continuar? Vamos lá. 11. O pão nosso diário dá-nos hoje. Aí eu sublinhei o pão nosso é diário, né? Aí o Haroldo colocou diário, cotidiano, de cada dia, para o dia seguinte, para o futuro necessário. Aí eu coloquei, né, que é o de todos os nossos dias, aquilo que a gente realmente, né, eu entendo, né, que esse pão diário, né, aquilo que a gente realmente precisa para o nosso dia a dia, né? E pão, né, exprime uma coisa material, né? Então eu acho que é aquilo que a gente precisa para aqui, né, para agora, nessa terra, né, para a gente passar, né, por essa reencarnação, né, as coisas que a gente realmente precisa, entendeu? E o versículo 12 é: perdoamos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Aí eu sublinhei dívidas, que são as nossas falhas, né? Nossas faltas. E o Haroldo ele fala que é o débito, dívida, o que é devido. Que pode ser, né, também ofensa, falta e pecado. Aí eu botei que são as nossas falhas, né? Perdoamos as nossas falhas, né? Porque, né, ainda não somos, né, evoluídos, a gente sabe disso, né? Estamos em evolução, mas ainda não somos evoluídos. Então, ou seja, ainda temos falhas. E o 13, e não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Introduzas, eu botei que a gente não entre no erro, né? Eu acho que aqui está exprimindo isso, né? Não entrar no erro. E o Haroldo fala: trata-se de semitismo, no qual é utilizado um verbo no causativo. Não me introduzas, não me ponhas, no sentido claramente permissivo. Não permita que eu entre, que eu me torne vítima, que eu esteja em poder da tentação. Então, literalmente, né, não entrarmos, né, no erro, né, nesse mal. E mal, né, tudo aquilo que é ruim, né, que é mal, malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico, a expressão significa sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, mal, causador de infortúnio, perigoso. No Novo Testamento, refere-se tanto mal quanto malvado, mal, maligno,
sendo que em alguns casos substitui a palavra hebraica Satanás, que é o adversário, né? Então, quando ele fala livrai-nos do mal, né, exprime tudo isso, é livrar daquilo, né, daquilo que é ruim, né? Não necessariamente do outro, né? Porque a gente mesmo pode, né? Nós mesmos podemos nos prejudicar. Nós mesmos podemos ser nossos adversários, né? Então, eu acho que aqui a gente pode exprimir tudo isso, inclusive isso, né? Não achar que esse livrar do mal é só do mal externo, né? Mas nós mesmos podemos ser nossos próprios vilões, né? Eu acho, né? Acho que isso também a gente pode levar em consideração. Aí o 14, pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Aí transgressão é passo em falso, queda, tombo ou pecado, né? Perdoar nossos pecados, né? Que pode ser os erros cometidos, né? Nossas falhas. Volta como se fosse nas dívidas, né? Porque ainda, né? A gente ainda tende ao erro, né? Ainda não somos evoluídos o suficiente para não cometer erros, né? Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa. Vou continuar, então. Tá. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as vossas transgressões. No 15, eu não coloquei nada. Alguém colocou alguma coisa no 15? Destacou alguma coisa? Não, também não. 16. Então, quando jejuardes, não vos torneis sombrios como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos, a fim de se mostrarem jejuando aos homens. Amém. Vos digo que estão recebendo sua recompensa. Esse jejuar, né, era uma prática, né, que até hoje, né, algumas pessoas, né, fazem, né, em cunho religioso, né? Não é o jejum de emagrecer, não, gente. É o jejum do religioso, né? A pessoa fica em oração e fica aquelas horas, né, sem comer e tal. Não sei exatamente como acontece, mas algumas pessoas ainda fazem, né, quando tem algum objetivo, né? Não sei, conseguir um emprego, passar no concurso, né? Que é alguma coisa, né? Faz se compromete, né, com isso, né, em entrar em oração, né? Então, aqui ele fala, né, não nos torneis sombrios. Aí sombrio é pesaroso, grave, severo, com semblante triste, desanimado, zangado, carrancudo, e desfigurar, né? Aí eu coloquei sombrio, pesaroso, né? Eu coloquei, a mesma coisa. E desfigurar, eu falei, tornar-se outro, mudar. Eu também, como forma de purificação. É verdade, é isso mesmo. E também, em relação aqui, o que eu entendo é aquele negócio, quando você está fazendo alguma coisa, no sentido, aqui é o jejum, né? Mas como essa parte de desfigurar é no sentido assim de todo mundo ver que você está fazendo, sabe? Que você quer mostrar que você está fazendo, entendeu? Aí você fica diferente para, fulano está fazendo tal coisa, a pessoa já bate o olho em você e já. Então, acho que esse desfigurar vai nessa intenção de que a pessoa não faz só para ela, né? Ela faz para se mostrar mesmo, né? Para mostrar que está fazendo para o outro, né? Então, deixa eu ler o desfigurar. Desfigurar aqui do Haroldo. Destruir, consumir, fazer desaparecer, esvaecer, desfigurar, com cinzas deixando os cabelos e a barba descuidados, ou colorir o rosto para parecer pálido, tipo uma maquiagem, né? E a fim
de evidenciar a marca do jejum, deformar, obscurecer, manchar, tornar-se irreconhecível. De propósito, né? Para todo mundo poder ver, nossa, tá sofrendo, Aquela tá? cara de sofrido. É. E nesse 16, eu coloquei a palavra jejuar. Pesquisei, peraí, deixa eu ler para vocês. Abstinência de alimentação ou espaço de tempo em que se dá o jejum. Há duas espécies de jejum, o voluntário e o involuntário. Involuntário, ocasionado por acontecimentos que nos tiram o apetite. Desta natureza, foi provavelmente o jejum de Moisés durante a quarentena, durante os 40 dias que esteve no Sinai. Jejum voluntário, por motivos religiosos. É para notar-se a ausência na lei de Moisés de quaisquer preceitos sobre o jejum. Nem mesmo lá se encontra o verbo jejuar ou substantivo jejum, em todo o Pentateuco. Então, lá na lei de Moisés não tem a palavra jejuar, mas ele continua aqui, ó. Se existem prescrições a seu respeito, elas vêm em linguagem ambígua, porque a gente sabe que tem muita palavra que significa várias coisas, né? Então, na hora de traduzir, pode ter se perdido. O jejum público significava em grande peso de culpa repousava sobre o povo e que ele precisava humilhar-se diante de Deus. O jejum verdadeiro é aquele que envolve a abstinência da iniquidade e dos prazeres ilícitos. Esse é o jejum verdadeiro, não ficar sem comer, né? Você ficar sem falar mal de ninguém por um dia é desafiador. É o jejum verdadeiro. O fariseu jejuava 2 vezes por semana, quando os formalistas religiosos jejuavam. Desfiguravam o rosto. Essa prática Jesus denunciou no Sermão do Monte. É isso que a gente está lendo aqui. Quem mais quer falar do 16? O Erivelto escreveu alguma coisa sobre jejum. Eu li só por cima. Ele não quer ler, não? Foi uma intimação, às vezes começa um barulho aqui. Boa noite. Eu coloquei que algumas religiões elas fazem jejum por forma de purificação. Você acabou lendo aí depois, em algum texto seu. E tem o jejum seletivo, que é, eu não vou comer carne. Eu até escrevi carne animal aí, ficou horrível, carne vermelha no caso. E tem um jejum por um período. Eu não vou comer, não vai comer até o anoitecer. Tá? Se eu não me engano, Adventista de sétimo dia fazia isso. Tem algumas outras religiões evangélicas aí que também fazem. Show! Contribuição dada. Lívia, vamos ler, por favor, o 17, então? Bom, vamos lá. Tu, porém, ao jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Aí, ungir é aplicar óleo ou um unguento perfumado. Unguento perfumado, isso. Colocar óleo, untar. Alguém pesquisou mais sobre o ungir? E o 18, eu botei na internet, era a mesma coisa, mais ou menos isso. 18, para que não... Esse ungir também é, de alguma forma, purificação, né? Se a gente for pensar, né? Acho que eles fazem também para isso, né? Para se limpar, né? Enfim, o 18, para que não te mostres jejuando aos homens, mas ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê no oculto te recompensará. Bom, para mim fechou. Foi só isso que eu... Só isso não, bastante coisa. Foi só isso que eu pesquisei. Eu também. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Vamos, então, fazer a nossa prece final. Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Semana que vem a gente vai
eu não vi a programação, mas a gente vai botar o significado do espiritismo de tudo ou vai dividir igual aquele último? Aí a gente vai ter que perguntar lá no grupo, eu também não sei, não. Eles mandaram um PDF, né? Eu tenho que abrir depois e ver de novo. Se eles dividiram. Tá. Então, semana que vem é o espiritismo. A gente para estudar as obras, mas a gente confirma lá no grupo. Tá. Então, deixa eu ver. Ninguém levantou o dedo para fazer a prece final? Então, vou escolher. Sou caso disso. Renata, tu pode fazer a prece final? Sim. Se escutar barulho de cachorro, porque vai ter jogo, eles já estão latindo, estão soltando fogos aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Divino. E agradecer. Agradecer por esse momento tão rico, de tanto conhecimento, que a cada dia nos agrega mais, para que nós possamos fazer sempre o nosso melhor, fazer o bem, compartilhar e espalhar esse bem. E que o Senhor nos auxilie sempre, Senhor, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, dentro dos nossos lares, em nossos trabalhos, em convívio com os nossos amigos. Esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? Todo mundo está preparado? Deixa eu botar aqui. Cadê? 1, 2, 3 e... sorrindo! Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até quarta-feira que vem. Gente, aniversário do Léo hoje. Parabéns, Léo! Ué, cadê o Léo tá Léo? aí? O Léo Não, tá mas aqui, ele não. vai assistir depois. Ah!